E aí, gente, Renaissance aqui. Esse é mais um episódio da nossa aula sobre economias sintéticas. Novamente, o fundo tá com gameplay de Rivendell, mas eu vou trazer outros também diferentes, né? World of Warcraft criou também, enfim, New World, enfim, entre outros. Hoje a gente vai falar sobre questões relacionadas ao governo, mas eu vou começar com a parte de impostos. O segundo tipo que a gente falou no último episódio, que é associado a impostos externos ao game, né? Então, na literatura acadêmica que está na descrição, eu vou deixar a mesma literatura com algumas adições. A gente falou dessa questão de impostos externos, né? Então, por exemplo, você tem personagens que são vendidos no Tibia, World of Warcraft e outros, que valem 15 mil reais, 20 mil reais ou até mais de 30 mil reais. O ponto é se você deveria ter isso sendo taxado. E se alguém tivesse um salário acima do nível de renda que é taxável, eu acho que no Brasil tá indo pra 5 mil reais, inteiramente era menos, mas o ponto é, se alguém consegue ganhar um salário através do gameplay do game, isso deveria ser taxado, né? E o ponto mais interessante na literatura é com relação a uma coisa chamada imputed income, ou renda imputada. E normalmente nesse contexto a gente está falando sobre o conceito de você estar tendo uma renda que vem de algo que na verdade é uma diversão, é um entretenimento. E é algo que você já paga para se entreter em si, que você tem um contrato de licença com isso. Então se a gente for pegar do ponto de vista de teoria trabalhista, que a gente vai ver posteriormente, que por sinal pode ser aplicada para esse mercado também, então a gente pode falar da questão de que alguém está gerando renda em um sistema que tem uma relação contratual de licença. Então é como se você, através de um software e algo que você faz no software que tem um benefício, coisa do tipo, tem utilidade e que tem uma forma de gerar capital, você tem uma interação com a empresa em que os dois são beneficiados nesse contexto. Então no Tibia, pessoas que ganham dinheiro com o jogo se beneficiam e a empresa se beneficia de dinheiro ser gasto no jogo, tempo sendo gasto nesse contexto. Então o ponto central é que normalmente é considerado uma diversão. E obviamente, em que contextos deveria ser taxado? Porque 99,9% das pessoas que jogam esses jogos, Final Fantasy XIV, World of Warcraft, todos, eles gastam dinheiro, uma porcentagem, gasta dinheiro com o jogo, né? Compra cosméticos, coisa do tipo. Gera capital no jogo, mas ele não converte para RMT, em Mirror Money Trading. Mesmo que usando Player Auctions, aquele site que eu mostrei anteriormente das aulas, qualquer jogo você consegue transformar em monetizável, né? Você consegue transacionar commodities e a moeda do mesmo, por mais que o jogo não permita, né? Então o jogo não permite RMT, mas mesmo assim não muda o fato que tem terceiros que permitem essa relação. O ponto é que a maioria dos players não fazem isso. Eu, por exemplo, nunca participei desse tipo de atividade. Eu tenho amigos de infância, tipo, há muito tempo atrás, que eles faziam venda de personagens por 100 reais, tipo, há uns 15 anos atrás. Então eles subiam, vamos supor, até level 100 e pouco no Tibia e depois vendiam. E assim, até level 50. Isso já há muito tempo atrás. Antes de a venda de char, por exemplo, ser permitida legalmente, né? E o ponto é que até não era permitido, mas as pessoas faziam. Você poderia ser banido, mas na verdade todo mundo fazia, então tem questões de decisão da empresa que às vezes as empresas de games têm que entender que tem coisas que não tem como você aplicar e dar certo. Então as pessoas vendem itens e coisas do tipo por dinheiro, você querendo ou não, personagens, então não tem como você monitorar isso. Na verdade, é basicamente impossível você monitorar isso. Então, a questão é uma pequena porcentagem.
E dessa porcentagem das pessoas que geram uma renda extra ou a renda completa, a quantidade que faz algo que supera o salário mínimo, no Brasil, por exemplo, eu não tenho dados concretos de todo mundo, porque eu não tenho essa informação total, mas é bem ínfima, é uma porcentagem bem pequena, muito menos de 5% dos jogadores, talvez menos de 3%, que conseguem gerar uma renda total através disso. Tô falando em todos os jogos como no geral, né? Final Fantasy XIV, New World, World of Warcraft, Skyrim, e etc. EVE Online. Então, esse é o ponto, né? Então, é taxável? Eu creio que não. Alguns artigos acreditam que sim, que deveria ser taxável. E normalmente você poderia aplicar um tipo de imposto por venda, que é o Sales Tax. Então, o imposto ele é aplicado para venda. Então, por exemplo, você tem um char que você vende a 5 mil e você tem um imposto aplicável para isso. E essa é uma forma de taxar nesse contexto. Ou com relação à renda total adquirida através desse sistema. Obviamente, por exemplo, vamos supor que alguém ganha o salário através do gameplay no jogo. Mesmo assim, eu creio que não seja um problema, porque no fim isso vai ser transferido para imposto. Porque vamos supor que alguém ganha R$2.000 jogando Tibia, fazendo rotação de bola e coisa do tipo. Ou World of Warcraft. Ou o próprio RuneScape. Tinha um cara na Venezuela, por exemplo, na época da crise bancária, que ainda tá lá, né? Mas no ápice da crise bancária, que ele sustentava a família através do RuneScape. Então ele fazia dinheiro através do jogo, convertia para criptomoeda, e com relação à relação do dólar com o peso venezuelano, fazia ele conseguir ter um poder de compra alto, embora esse valor talvez não seria tão alto com relação a você viver na Europa ou nos Estados Unidos. Na verdade, o Gold Farming ele é mais bem sucedido como forma de renda em países com um poder de compra inferior ao dólar. Então, nesse sentido, o dólar, o aumento dele em relação à sua moeda natal do seu país, ajuda nesse contexto específico de Gold Farming, que é você fazer RMT, né, Real Money Trading, você trocar o dinheiro do jogo na vida real. Então tem como, de fato, alguém dizer que essa taxa de câmbio é algo extremamente importante nesse contexto, porque senão seria só uma renda extra. Então, se você ganha $200 no jogo, você faz vezes 6, é o que dá em real, mais ou menos. Então, é uma questão importante. Então, se você faz $100, o dólar tá 6, é R$600. Então, atualmente tá 5, eu acho. Mas imagina que você faz $500 ou algo do tipo, que obviamente não é o suficiente para viver nos Estados Unidos, mas em outro país com poder de compra baixo é bom no caso. O Yen, por exemplo, é uma moeda que recentemente está tendo uns problemas no Japão. O Japão tá virando um país insolvente, na verdade, de forma bancária, né? Somente pela taxa de juros dele e tal. Então, quando você tem problemas na moeda do seu país, você tem... Na verdade, é bom pra pessoa que ganha em dólar. Embora, eu tava pensando recentemente, às vezes a gente tem umas ideias, tipo, do nada, né? Eu tava fazendo feijão, na verdade. E ter uma ideia com relação a poder de compra, porque às vezes, mesmo com a paridade do dólar subindo e você ganha em dólar, e você tem, entre aspas, um maior poder de compra, esse aumento do dólar também afeta os preços e cria inflação, o que na prática não te dá um poder de compra tão alto. Então, mesmo você ganhando em dólar numa alta extrema, com o aumento de preços de inflação, você acaba não tendo poder de compra tão grande quanto você talvez poderia querer, ao ponto que vai ter um ponto que sua renda talvez nem seja suficiente pelos problemas econômicos do país em relação à inflação em preços de produtos de consumo, que é comida, água, óleo, tipo gás, esse tipo de coisa, e produtos que não são de consumo, como são de consumo de certa forma, que são utilidades, coisa do tipo. Então, na minha opinião pessoal,
olhando a literatura no tema, eu não creio que é taxável ainda em jogos virtuais. E tem esse ponto, se você deveria taxar de fato coisas com relação ao entretenimento. Então, se fosse taxado, seria em vendas que você faz em game, que tem um valor substancial. Mas como eu disse, no fim é convertido por imposto, porque você vai consumir alguma coisa no mercado, qualquer tipo de lugar, você tá pagando imposto, você paga o CPTU, você vai pagar os seus impostos com esse dinheiro feito no jogo. Então você tá pagando imposto, você não tá pagando de renda, mas você tá pagando imposto na prática. E não é formalizado também. Então você não tá criando um MEI. Talvez você possa criar um MEI e tentar, entre aspas, categorizar nesse contexto, e você ter uma formalidade no contexto de você fazer good farm. Na verdade é o que eu pensaria que seria interessante. O MEI eu acho que é 60 mil por mês o máximo, e não é o que as pessoas fazem com o game. Então eu creio que é uma modalidade que é possível. Aí você pode colocar uma categoria que esteja mais próxima com relação a isso. Então, a gente não vai falar sobre teoria de trabalho, que eu vou provar que você fazer dinheiro dessa forma também é trabalho, tecnicamente, do ponto de vista teórico. Não do social, mas do ponto de vista teórico. Eu tenho que ter lendo os artigos sobre a taxonomia do trabalho com relação a jogos virtuais e a mundos virtuais, metaverso, coisa do tipo. Só que o ponto é que não é taxável. Eu não falei sobre criptomoedas aqui. Alguns artigos que eu citei na descrição falam sobre como funcionaria a taxação de criptomoedas, mas como a gente está falando aqui de bens digitais eletrônicos dentro de um software, que no caso é um jogo, esse tipo de taxa não é tão discutida. E também eu creio que não é taxável, na minha opinião. Então, embora um taxate da vida, eu ia gostar de saber que talvez a pessoa que tá ganhando 5 mil por mês no joguinho online talvez poderia ser taxável, né? Bom, agora a gente vai pro tema do vídeo em si, que não é sobre impostos, que eu só terminei, que eu não falei sobre no último episódio, que é sobre questões em relação à teoria do governo. Eu já falei alguns pontos principais que eu não vou citar novamente, mas é com teoria com relação a governo em mundos virtuais. Primeiro vamos falar sobre a teoria de governo virtuais direto, para depois para a teoria da vida real. Bom, primeiro, a forma de governo depende da temática apresentada no MMORPG, ou no MMO. No caso do Rivendell, por exemplo, que é o que você está vendo na tela, ou Tibia, World of Warcraft, New World, Skyrim, Albion Online, a temática é um feudalismo medieval. Então, normalmente foi descrita na literatura acadêmica, por exemplo, com Grimmelman, que eu cito em alguns vídeos, na descrição, que é um mundo virtual feudal, ou seja, você tem feudos, onde tem, entre aspas, os senhores de terra, aqueles que mandam. Os feudos seriam servidores, cada servidor tem os senhores de terra que mandam nesse servidor que conquistaram através da guerra. E é basicamente isso, é um pseudo-feudalismo. Não tem um rei, assim, é mais um feudo. E no caso, os senhores feudais são líderes de guildas, né? E às vezes os líderes de guildas não tem um líder principal, tem os principais líderes. Rubini fala isso em alguns momentos. Então eu creio que a melhor definição que eu já usei em alguns livros para o governo em mundos virtuais, em MMOs e MMORPGs, é a estrategocracia, né? Em algum contexto já foi usado em Roma, por exemplo, precedendo a sua queda, que o reino foi dividido em alguns generais. Então a estrategocracia é um governo de generais. Então generais militares que mandam no bagulho e que ordenam as coisas. E ela é continuada com os generais mais fortes dominando, através da guerra. Então a estrategocracia, nesse contexto, é a forma de governo. É diferente, é claro, do EVE Online. Só que a temática do EVE Online não é um mundo medieval, é um mundo super futurista e interplanetário, né? Então,
por a temática ser diferente, na prática é um hipercapitalismo. Então é descrito dessa forma. A forma de governo decidida pela CCP Games oficialmente é a democracia deliberativa, que tem uma representação maior democrática das pessoas que, junto com a CCP Games, ajudam o jogo a melhorar. E representam as principais corporações, CEOs das principais corporações do jogo. Só que é diferente porque o único objetivo do EVE Online é você lucrar através da produção, venda, transporte ou roubo de commodities, né? Porque a pirataria é uma profissão dentro do jogo. E também você tem o engano, né? A malícia, enfim. Como eu citei anteriormente, no caso que foi noticiado em algumas mídias, de não sei quantos milhares de dólares serem roubados no jogo por conta de um cara que criou um banco de investimentos e depois sumiu com todo o dinheiro que estava no banco. Porque como as coisas são criadas pelos próprios jogadores, né? O mundo não é estruturado. Então, basicamente, você pode fazer isso e o jogo não te pune, né? Não te bane. Embora os jogadores gostariam disso. Então, o cara converteu para dinheiro na vida real e se ferre. Mesmo que o jogo não permita, enfim, você pode fazer isso com terceiros, no caso de online. Então, um gênero é mais de MMORPG temático, com fantasia medieval, estilo Dungeons and Dragons, né? E Senhor dos Anéis da Vida. É mais uma estrategocracia normalmente, ou feudalismo feudal. Ou, em algumas temáticas, é mais um hipercapitalismo. Isso generaliza os principais MMORPGs atuais, porque a maioria é num sentido feudal. Com temáticas diferentes, mas, por exemplo, o Ark Survival é diferente, mas, enfim, é um feudalismo virtual, né? Ou virtual feudalism. Ok, então, esse é o ponto. Agora vamos para uma teoria com relação à vida real que também é aplicável para esse contexto. Também que é assim que você deriva a forma estrutural que eu falei anteriormente de... Normalmente esses jogos você começa com indivíduos que normalmente formam amizades, guildas, sociedades tribais que no fim formam uma forma de governo. Inicialmente no Tibia tinha o governo de Carlin em certos servidores, né, de Venor, quando tinha um servidor só, né, por exemplo, em Antica da vida. Então as guerras de Antica você tinha as cidades em um servidor só que eram dominadas por certas guildas. Então não tinha uma unificação. E as regras cada um fazia no seu território. Só que essa geopolítica em servidores, né, intra-servidores, né, ela foi mudando conforme o conceito foi mais de unificação, né? Então normalmente você domina todo o mapa. Então as guildas escolhem quem vai pra cada área, quem pode caçar em tal lugar, tal horário, senão você morre. E em servidores que você não pode matar o jogador, que não PVP, você leva KS. E no caso você não consegue caçar normalmente. Em servidores no caso de servidores PVP, o domínio ele é mais de hunts, né? Que é dos recursos do jogo que geram dinheiro que é gerado no mesmo, né? Em Real Money Trading. E através de você, se você for naquela cave lá em Daracha do Dragon, você morre. E na do não optional PVP, né? Que você não pode matar os personagens no jogo, os players. Você leva KS, que é alguém que mata o personagem no seu lugar. Ele tem a guilda tem pessoas que fazem isso. E que ganham pra fazer isso, né? Enfim. Então a guerra nesse contexto é mais em número de pessoas que têm esse poder. Em servidores que não tem PVP. Bom, na vida real, a forma de governo que a gente entende, ela vem principalmente da República de Platão e vem do livro de Aristóteles sobre política. E também, Ética Nicômaco, o Aristóteles também fala um pouco sobre o tema. E também o Cícero também fala, mas acho que principalmente do livro Lei de Platão. E também o Estadista, que é um livro também talvez menos conhecido,
mais tardio de Platão, mas também é muito bom. Bom, normalmente, resumindo a forma de pensar de Sócrates, por exemplo, que poderia mudar ao longo do tempo, conforme a gente for falando, mas que nos livros, né, é essa questão das evoluções de formas de governo. Então, normalmente se começa, como eu disse anteriormente, com indivíduos que geram famílias, as famílias vão crescendo. Tem um exemplo que Israel, por exemplo, na Bíblia de 70 pessoas foi para milhões em 430 anos, por exemplo, no Egito. Eles foram para a terra de Gosen e cresceram para uma nação, tendo inicialmente 70 pessoas, dividida em 12 tribos, né? Homens e mulheres, obviamente, que foram para Gosen, uma região ali pastoral ali no Egito na época, criação de ovelhas e coisa do tipo, que para os egípcios era uma coisa abominável, né? Pastores e coisa do tipo, na religião deles, cultura, mas foi isso que os israelitas fizeram, né? Eles cresceram para uma nação. Posteriormente saíram do Egito, né? Deus tirou eles de lá, pelo seu poder e tal, as pragas, enfim. E no fim eles conquistaram, através da guerra, outros povos em Canaã, né? Então Josué ali, ele conquistou, através da guerra, a nação que a gente conhece como Israel. E ela tem precedência sobre a descendência dos ismaelitas, que são os árabes, né? Também proclamam a descendência de Abraão e pós daquelas terras, embora originalmente, etnicamente, era dos judeus, né? E ainda é. Então, mas o ponto é que inicialmente eram 2 pessoas, Abraão e Sara. Depois foi Isaac, depois foi Jacó, de Israel no caso, que teve 12 filhos. E depois isso evoluiu para 73 mais ou menos, 70 e pouco. Foi para a terra de Gosen, eles poderiam crescer ali num país rico que era Egito, fazendo transações e coisas do tipo, e também com proteção. Cresceram para milhões de pessoas, um pouquinho mais de 1 milhão talvez, pelas centenas de milhares pelo menos, e no fim passaram 40 anos no deserto, depois foram para conquistar ali as terras de Canaã com Josué, e no tempo de Salomão expandindo no seu ápice em questão territorial essas terras, né, em questão de conquista. Então, obviamente, terras são importantes porque você precisa de produção suficiente para conseguir crescer uma população. Então, uma das leis que eu cito usando Rothbard, também Malthus, né, no curso de Mercados Globais, é que é a produção o nível de produção, a taxa de produção possível de uma população que aumenta a sua população a um certo nível. O maior exemplo é que, por exemplo, Jacó e Esaú, que não poderiam morar juntos, tem uma passagem que fala sobre isso, aconteceu também com Ló e Abraão, porque os servos que eles tinham, que eram centenas de pessoas, não era o suficiente a eles viverem numa mesma terra, porque não teria comida suficiente para todo mundo. Normalmente grupos familiares grandes tinham que morar em lugares diferentes, porque a terra de produção, de cultivo, própria para cultivo, não era suficiente numa região específica para todo mundo, para alimentar todo mundo. Então, se você não tem o suficiente de terra, de acres, né, de plantação, de gado, sem você ter um problema ali em relação à função de produção, eles tinham que se separar, né? Então Ló foi para um lado, Abraão para o outro. O ponto central é que taxas de produção às vezes eram insuficientes num local específico. Quando você tinha mais terra, você conseguia produzir mais, e no fim você aumentava a sua população, porque, como eu disse, altas na taxa de produção, principalmente de comida, afetam crescimentos populacionais. O caso mais simples, que eu já mostrei com detalhes, é do crescimento do PIB mundial, com aumento de conhecimento na área de tecnologia, na área de tecnologia entre aspas, na área de manufatura, na Revolução Industrial, na primeira e na segunda, né? Nas revoluções marítimas, militares e econômicas, e também na ciência, né? Principalmente com aumento no conhecimento, né? O Hermann Popp
é um dos caras que diz que o principal fator de prosperidade não é só a poupança, mas é o conhecimento, né? Então, aumento de conhecimento com relação à produção de agricultura, com relação à química, que é o que faz isso daí crescer, né? Em ecologia, em biologia molecular, foi o que aumentou os níveis de produção que a gente tem hoje. Obviamente, internet também, e tecnologia no geral. E o de filho de Rothbard nisso, eu creio que teve um fator mais importante em crescimento de taxas de produção atuais, e eu creio que a tecnologia é essencial nesse contexto. Embora Rothbard e outros autores não pensam assim, eu pessoalmente eu creio que o aumento do conhecimento tecnológico é o que, em vários sentidos, que a gente pode dar vários exemplos, aumentou as funções de produção na história e durante a Revolução Industrial, que gerou o crescimento populacional, ao ponto que a gente saiu do que é chamado de da armadilha malthusiana, né? Que você não conseguia sair de um nível de produção ao longo da história que aumentava a população de forma suficiente. Então, o que você tem nesse contexto com relação a Israel, por exemplo, é um crescimento da população em que eles estavam protegidos numa região em que eles poderiam crescer e não fim conquistaram povos ali. Só que a evolução desse governo, ele foi de uma juristocracia que tinha princípios teológicos teocráticos, né, em Israel, para uma monarquia com Saul. E outras nações evoluíram de forma diferente, direto para uma monarquia. Então, os primeiros monarcas você pode ver aí em Uruk ou Babel, seja o que for, com os primeiros, talvez o primeiro rei que a gente poderia citar é Nimrod. Alguém poderia discordar, mas foi um dos primeiros aí. Dizem que ele foi o primeiro a dominar os cavalos. Acho que a própria Gênesis diz, né? Que ele foi o primeiro a domar cavalos e usar eles para transporte, enfim. Nimrod, no caso, né? E foi um cara com relação a Babel, o princípio da Babilônia ali. Descendente ali, creio que de Cush, que é um cara também que está em Gênesis, e também em Joséfos, que é um historiador com relação à história das nações. Então quem os alemães são descendentes de quem? Povos bálticos, enfim, tem essa distinção. Por exemplo, com relação ao Egito, é descendente de Cush, se eu não me engano. Tem as genealogias com relação a isso. Só que o ponto que eu quero dizer é que normalmente você vê indivíduos, famílias que são formadas, pequenas famílias, então, de talvez 5, 6 pessoas, que vai evoluindo, vai crescendo em população e vai gerando uma vila, uma cidade-estado, por fim um país depois de muitos anos. Com o aumento de funções de produção, você tem que ter mais pessoas nascendo, mais pessoas produzindo comida, coisa do tipo, mais pessoas se mudando para áreas geográficas diferentes e fazendo filhos e gerando recursos, né? Então, é óbvio que as pessoas antigamente tinham filhos e podiam ter filhos em um certo nível, e que isso era algo normal, ter muitos filhos e coisa do tipo. Não numa taxa talvez tão alta, mas numa taxa substancial. Só que, lendo Cantillon, eu vejo que mesmo no passado tinham contextos geográficos em épocas específicas e questões específicas que você tinha também baixa de crescimento populacional, principalmente com relação a situação econômica do país, coisa do tipo, né? Então, esse negócio de problemas para comprar casa, para não ter filho, talvez ter menos filhos, coisa do tipo, era uma coisa que acontecia ao longo da história, com frequência, em todas as épocas da história. Não é algo recente, como alguém diz, como esses memes do Facebook parecem tentar trazer, né? Na verdade é algo natural do ser humano, em toda a história. Então o Cantillon descreve coisas ali da sua vida pessoal que na prática são coisas relevantes para nós aqui nesse contexto, que são aplicáveis hoje em dia para coisas que a gente vê atualmente em relação a questões de custo de vida. Então ele fala sobre questões de
custo de vida em relação, por exemplo, a casamentos, não só ter filhos, né, a casamentos, a dotes a serem pagos, coisa do tipo, e como isso fazia as pessoas casarem mais tarde e tal, ter menos filhos, como eu disse, por questão de custo, para cuidar deles, enfim. Então, em diversas regiões geográficas específicas, diferentes tipos, em diferentes linhas temporais, você tem problemas que a gente vê hoje em dia que não são novos, né? Pelo contrário. Pode ter certeza que viver há 200 anos atrás para trás, em qualquer época da história, era pior do que agora. Então, mas há tanto tempo atrás eu conseguiria comprar uma casa com facilidade, né? Na verdade, não. Não é bem assim. Na verdade, a maioria das pessoas tinha mais problemas do que se pensava, do ponto de vista econômico naquela época. E também disponibilidade de comida, disponibilidade de recursos naturais que faziam diversas coisas ficarem caras, enfim. Então, hoje em dia você tem uma abundância muito maior e com muito mais qualidade, né? Enfim. Então, o livro do Cantillon fala muito sobre essa questão e eu creio que é muito interessante. É um dos melhores livros que eu já li de economia. Na minha opinião, Cantillon é meu economista favorito. Ele, pra mim, foi o maior economista da história. Depois dele é o Frederic Bastiat. Depois, não importa mais. Os dois pra mim são os melhores. Talvez Von Mises depois, enfim. Então, é tipo futebol, né? Cristiano Ronaldo, Messi, e é isso. Bom, quando a gente falar sobre teoria com relação ao governo, a gente já falou desses pontos, principalmente com o exemplo de Israel. Eu citei Roma também em outro episódio. Então, essas sociedades que inicialmente eram conjuntos familiares, vilas, depois cidades-estados, depois nações, elas precisam de uma forma de governo. Você pode ver ao longo da história que o governo não foi algo ruim inventado pelo homem de forma não natural. Na verdade, é algo normal na forma como o ser humano se comporta. Eu entendo que tem certos animais que vivem sozinhos, que não são animais sociais, entre aspas, não são animais políticos, como Aristóteles falaria, mas o ser humano ele é um animal não, né? Eu vou seguir o Dr. Martin Lloyd Jones com relação a isso. O ser humano é algo diferente de animal, mas o ser humano como criatura, ele é social, uma criatura social, e é uma criatura que precisa viver em sociedade normalmente. Então pode ter pessoas que não vivem em sociedade, mas no geral 99,9% das pessoas se beneficia melhor de viver em sociedade. E a forma de governo escolhido depende. A forma mais padrão é a monarquia e a aristocracia. Então a aristocracia ela vem da nobreza, né? Então você tem nobres. Então o título de nobreza na época medieval, por exemplo, era passado por forma de transmissão genética, né? De pai para filho. E os direitos que você tinha com relação à plebe. A plebe, por exemplo, era diferente. A plebe tinha os mercadores, coisa do tipo. Mas os nobres também tinha uma hierarquia de nobres, né? Esquece a igreja, por exemplo. Por enquanto. Esquece clero, né? Por enquanto, mas você tinha nobreza, né? Na época da Grécia também tinha isso. Então a maior população era de escravos, de servos, né? E o resto era cidadãos romanos, por exemplo, cidadãos de cada país. Mas no Império Romano você vê muitos escravos e muitos que eram de origem humilde, que não eram nobres, né? Que não tinham uma cidadania de um país relevante. Então eram considerados bárbaros, né? Pelos gregos, talvez, por exemplo. Então, a questão aqui é que normalmente a forma de governo mais simples é a monarquia. Então, tá dando merda aqui, todo mundo tá brigando, a gente precisa de um monarca. Outra coisa que numa sociedade acontece naturalmente é leis. Então eu já falei que existem leis não escritas, né, natural law, mas você tem aí o código de Ur-Nammu e o código de Hammurabi, que são as primeiras leis escritas, né? Só que
você junta 20, 30, 40 pessoas, você já tem num lugar, você já tem as regras, as leis, escritas ou não escritas, né? De uma forma até não dita, né? Então, regras culturais, coisa do tipo. Então, tinha assim. Em qualquer formação de sociedade simples, você vai ter leis, mesmo sem governo. Então, é algo natural do ser humano, que ele precisa de leis porque ele é mau. Mas pode falar de Gênesis, né? Queda do ser humano, do ponto de vista bíblico, mas o ser humano é mau por natureza. Eu creio que qualquer pessoa tem que concordar com isso. Se não concordar, então a pessoa não sabe um pouco sobre antropologia, né? Na minha visão, por exemplo, que é mais teológica. Só que o ponto é que não tem só monarquia. É a forma mais fácil. Vamos eleger um líder e grupos de líderes menores. Mas tem outras formas também. E normalmente a monarquia, o Hans Popper, por exemplo, ele diz que monarquia é basicamente uma aristocracia com outro nome. Porque toda monarquia você tem uma aristocracia, você tem uma nobreza. Você tem os príncipes, né? Você tem os filhos de príncipes, quando o rei tem muitos filhos. Então, no fim, você sempre vai ter uma aristocracia. Então, o Herman Popp não faz uma diferenciação entre os dois. Num dos livros deles, né? Que eu vou deixar na descrição. Bom, a aristocracia é o governo dos mais elevados, né? Como o Sócrates diz, aquele dos maiorais. Não é igual a uma plutocracia. A plutocracia, ela é o governo dos mais ricos. É diferente. É o governo, por exemplo, no livro de Asimov, na fundação, da fundação daquela lua que eles estavam, numa plutocracia. Virou uma plutocracia, né? Então era um governo que eram os mais ricos que mandavam no bagulho. Também pode ser visto como uma oligarquia, só que tem oligarquias que elas têm princípios aristocráticos em vez de plutocráticos, né? Então, obviamente, hoje em dia, por exemplo, você vê que empresas elas se envolvem com política. O termo Big Business, Big Politics é um termo importante. Então, quanto maior a empresa, mais envolvida com a política ela tá. Só você vê Apple, Google, Meta, todas essas empresas elas precisam estar envolvidas com política. Por exemplo, elas foram depois da eleição do Trump, eu esqueci o nome, daquele negócio, daquela festinha que eles fazem de inauguração na eleição, todos os CEOs dessas empresas foram porque é uma questão política. Por exemplo, a política com relação à inteligência artificial aumentou com relação ao Trump e com relação a essas empresas também que agora têm uma liberdade talvez maior nesse contexto. Vão ter, né? Então, Big Business, Big Politics, né? Então, grande empresa, grande política. Então, obviamente as empresas sempre se misturam com política, sempre foi assim. Uma coisa, por exemplo, o Platão diz na sua 7ª carta, como ele não se envolveu numa treta, né, que houve, uma ditadura chamada Tirania dos 30. O que foi a Tirania dos 30? Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Foi basicamente após a Guerra do Peloponeso, os espartanos eles colocaram líderes na Grécia, né? Então a Grécia perdeu inicialmente essa batalha. E aí, rapidamente, foi instituído esses líderes que começaram a agir de forma talvez não tão interessante para os interesses gregos, né? E foi conhecido por uma época que havia 30 tiranos. O seu líder era Critias, é o mesmo Critias dos Diálogos de Platão, que tem um livro com o mesmo nome, e também da República. Aquele cara que achava que... Ele pensava de uma forma maquiavélica, né? Ele simplesmente achava que o direito, a justiça é direito do mais forte, né? Então, o mais forte é aquele que tem mais poder, riqueza, tem mais status, fama. Ele tem direito de reinar sobre os outros e tem direito de fazer o que ele bem entender. A Sócrates, ele tenta provar para Críticas que isso não é verdade. Que a justiça, ela independe das ações de pessoas. Que ela é universal e ela é precedente às pessoas em si. Se você pôr do ponto de vista teológico, é óbvio que ela vem de Deus. E foi instituída por Deus na forma que ele criou o homem.
Se eu for ver de um ponto de vista de Sócrates em si, eu acho que ele falaria da mesma forma, porque ele era um pagão que acreditava aí nessas coisas, os deuses ali da Grécia, parcialmente, né? Não tanto, talvez, mas ele foi acusado de ser ateu, na verdade, pelas autoridades, né? Ou pelo menos distorcendo a religião lá das autoridades gregas. E é incrível que o Sócrates foi morto injustamente numa democracia, tá? Depois da ditadura. Teve uma democracia novamente. E você tem essas... na história grega, principalmente no livro... eu acho que é do discípulo de Aristóteles, né? Que é o livro A Constituição Ateniense. Não, perdão. Constituição dos Espartanos ou Ateniense? Eu acho que é Ateniense. Eu vou pôr na descrição. Que fala sobre essa questão das mudanças de governo. Desde Clístenes, que foi o primeiro a instituir a democracia. Que na verdade não era uma democracia. Era uma polity. Uma polity é basicamente uma oligarquia misturada com democracia. Então, uma democracia que tem princípios oligárquicos, né? Então, tinha ali as tribos, né? Ou clãs que dominavam ali a política grega. Então, na prática, não era o povo que... O povo elegia as coisas, mas era só os cidadãos. Então, ainda tinha escravos, por exemplo, coisa do tipo. Então, eram os cidadãos que elegiam o povo ali na Assembleia, né? Que era chamada de eclésia, que é o termo que a gente usa hoje para a igreja, né? Porque foi usado no Novo Testamento com esse termo, tanto no latim quanto no grego. O termo é eclésia, né? Eclesia, né? Que por sinal não é chamado para fora, como alguém diria, com a sílaba ek, que significa sair, né? Eclesia, né? Que é juntamento. Então, aqueles que foram juntados para fora, ou de fora. Eu discordo disso. Eu até li um livro acho que é Robert alguma coisa, de hermenêutica no passado, durante um curso de teologia, que ele fala sobre essa questão, e eu concordei nessa questão de que o eclesia, ele na verdade, ele não tem uma noção de pessoas que foram chamadas para fora do mundo, como alguém pensaria. Até porque esse termo não se originou na literatura cristã, foi originado anteriormente, já era usado anteriormente. Por exemplo, nesse contexto de Clístenes, que é bem assim anterior. A tradução, por exemplo, da Septuaginta, que é do Antigo Testamento, e também do Novo Testamento. Mas o ponto é que a eclesia era onde tinha esse ajuntamento, no Areópago, né, ou em regiões do tipo, em que as pessoas decidiam o que iria acontecer. Então você tinha uma voz, como cidadão grego, das coisas que aconteciam no país, e votação também, quem era eleito e coisas do tipo. Se você vê, por exemplo, posteriormente, né, o livro de Légibus, e também os outros livros como a República, de Cícero, ele vai falar muito sobre essa questão, por exemplo, de Constituição, que ele vai dar a sua própria Constituição, porque é bem pequena, por sinal, é bem interessante. Por exemplo, data que pessoas poderiam ser eleitas, que as pessoas que eram eleitas só teriam que ter tido um negócio anteriormente. Então você não poderia ser eleito para certos cargos políticos se você não tivesse um negócio antes, né? Então você tinha que ter uma prova que você era uma pessoa que sabia administrar o setor privado. Então aí pra você tinha uma noção de que para você administrar o poder público, você tinha que administrar também bem o poder privado. E acho que tinha um tempo mínimo, não sei se era 10 anos, que tinha que se ter com relação a isso. E no direito legal romano você tinha também datas com relação a ofícios que normalmente não eram perpétuos. Alguns eram, outros não eram perpétuos. Então, tipo, você tinha uma data ali que você tinha que entregar seu cargo e tal. Talvez tinha uma noção ali de pagar salários posteriores a alguém que terminou o cargo, como previdência, né? Eu não lembro com detalhes sobre isso, de cor assim, mas eu creio que tinha algo assim na Constituição do Cícero. E não só o Cícero faz a Constituição dele, mas também o Sócrates faz um livro dele que é o The Laws, que é sobre lei, né? Eu creio, se não me engano, lembrando aqui que eles estavam pensando numa Constituição. Mas normalmente você tem uma mudança na história grega
de democracia para tirania, para não monarquia, mas para posteriormente em Roma você vê, por exemplo, Império. Então era uma república, depois foi para o Império, enfim. Principalmente depois da morte do César Augusto, né, que na verdade foi um problema. Esse negócio de rebelião sempre dá merda. Então os caras, eles não gostavam do César Augusto na época de Roma ali. Mataram ele, os senadores. Brutus foi envolvido. Se eu não me engano, Cícero defendeu Brutus com relação a isso. Conseguiu salvar o cara, não sei como. O cara é um advogado tão bom que defendeu o cara que foi um dos principais no assassinato do César Augusto. E no fim foi pro Império, que foi pior que a República. Então aí o Senado não tinha tanta voz assim quanto antes. Então, na República meio que o Imperador não podia fazer o que ele queria. Então o Império, ele era diferente. E foi a base do que é o Star Wars, né? Então a gente tinha a República, depois veio o Império. Só que mesmo assim o Imperador tinha que ter a aceitação do povo, tá? Eu já falei anteriormente que uma monarquia, por exemplo, não funciona sem a aceitação do povo. Na China, eu vi recentemente, da história da China, tava vendo um documentário sobre aqueles guerreiros, era um túmulo dos guerreiros lá, de argila, chineses, né? De como a China teve a primeira unificação, né? Pelo Qin Shi Huang, que é dita no mangá, por exemplo, chamado Kingdom, e também, do ponto de vista histórico, num documento chamado Shiji. Eu acho que, não sei como é a pronúncia em chinês, mas eu acho que deve ser Shiji. E basicamente é um documento que fala sobre a história de primeira unificação da China. Então, o reino de Qin unificou aí o reino de Wu, o reino de Wan, não lembro de cor, mas unificou, não durou muito tempo. E eu falei num vídeo de forma errada, né? Minha ignorância de história chinesa, né? Eu falei num vídeo contra o Qin Shi Huang que foi culpa dele que essa unificação durou apenas alguns anos, né? Mas na verdade ele morreu e fizeram basicamente um golpe, né? De estado escondido, os principais ali do governo, depois da morte do Qin Shi Huang por doença, para conseguir o reino para eles, né? E aí os povos não aceitaram isso, porque eles criam que tinha um rei, que era, entre aspas, ordenado por Deus na mitologia, na religião lá chinesa deles, que eu não sei na época qual era, se era budismo ou sei lá o que, qual que versão que era, mas enfim. No fim não aceitaram, e aí essa unificação não deu certo, porque o rei que era para ser rei por direito não foi rei. Então essa foi a razão, na verdade, pelo que a unificação não durou. Então, do que eu falei errado no vídeo anteriormente que eu fiz, que essa unificação foi feita, que foi um erro que foi causado pelo Qin Shi Huang. Na verdade ele morreu e foi coisas que eles não controlavam. Talvez o único erro do Qin Shi Huang foi que ele não colocou um sucessor. E aí os caras que organizaram um golpe de estado, né, a coup d'état na China, eles fizeram uma carta falsa dizendo que o imperador tinha colocado um cara sobre o reinado que não era o certo, né, que não era o herdeiro em si. Então, o erro do Qin Shi Huang não foi colocar um rei no trono, um imperador no trono. Mas depois teve aí diversas guerras, e você pode ver em mapas interativos, né, as diferentes mudanças geopolíticas da China ao longo da história para a unificação aí posterior. Eu não sei muito da história da China, eu sei um pouco mais da história do Japão, mas eu tenho que estudar sobre ambas com mais detalhes. Mas no Japão também tem várias formas de governo que aconteceram ali, principalmente com o feudalismo japonês na época do shogunato, que é bem assim interessante. One Piece até fala um pouco sobre isso, de certa forma, se baseando na forma que o Kaido governava o reino de Wano, acho que o nome, eu acho que é o reino de Wano, mas no caso o shogunato era um feudalismo que era bem característico do governo da cultura japonesa na prática. Então cultura e várias questões também têm que ser associadas a esse quesito. Então
Normalmente, principalmente na Grécia, você tinha essas transições, voltando ao tema, né? De democracia para tirania, aí voltava para outra coisa. A democracia não era uma democracia porque basicamente é uma oligarquia. Hoje em dia também a maioria das democracias são oligarquias escondidas. Então você tem uma representação política maior, mas você tem muitos princípios oligárquicos, né? Do ponto de vista político e do ponto de vista de empresas que alteram a legislação e coisa do tipo de uma forma que talvez seja injusta. Do ponto de vista que você quer uma democracia, mas na verdade não é uma democracia porque você tem ali os políticos que mandam em tudo e que foram eleitos, mas tem várias questões, por exemplo, o judiciário não é eleito pelo povo. Isso pra mim é um erro. O Supremo deveria ser decidido pelo povo. E o povo, no caso, na minha opinião, é competente sim pra eleger o judiciário, conforme é o que eles acreditam. Porque no fim o judiciário tem a ver com a forma que as pessoas pensam moralmente, não só conhecimento em direito. Assim como do ponto de vista administrativo, você elege o presidente com base na forma de pensar dele, política e moral, do que somente suas capacidades administrativas. Porque de repente alguém pode ser um bom administrador público e ser uma pessoa moralmente depravada, né? E aí você não vai eleger ele. Então, você vê transições e o Sócrates fala que normalmente democracias elas envolvem demagogos que criam tiranias, somente na época da Grécia. Então você tinha democracias que viravam tiranias. E na democracia você pode ter tiranias sendo efetuadas, princípios tirânicos sendo efetuados, elementos tirânicos sendo efetuados na própria morte de Sócrates. Então, posterior à tirania dos 30 acabar, que eles causaram diversas mortes e tal, mataram muitas pessoas, Platão não quis se juntar a eles. Ele tinha um primo e um tio dentre os 30 tiranos, ele não quis participar. Ele viu que a política ali da Grécia, e também a política no geral, era muito de os amigos que você faz no caminho, né? Seus, entre aspas, companheiros, né? Que você fazia no caminho. Aí ele falou que não queria muito bem se misturar com a política, porque basicamente você tinha que ser um demagogo na prática e nem sempre se aplicar aos princípios da virtude e da ética para se eleger. Então essa parte podre da política ele não gostava. É necessário, você tem que ter políticos no país para o país funcionar, mas assim, envolver uma política demanda muita coragem e virtude, né? As pessoas podem se corromper nesse contexto e também conexões. Então você precisa de amizades e conexões com pessoas que não necessariamente são de boa índole, né? E esse é um ponto relevante para qualquer um que se deseja ser político. Então, o ponto é que você tem essas transições entre formas de governo. Posteriormente, você tem mais monarquias, né? Você tem mercantilismo, né? Que, por exemplo, na época ainda pós meio que um período medieval, em que o foco da economia era fazer dinheiro pro rei. Então você tinha o feudalismo, que tinha feudos que o rei colocava pessoas para governar, feudos de terras que eram o rei que decidia ali. Você tinha o mercantilismo, que era para fazer riquezas pro rei, que nas grandes navegações, indo para Índias, para as Américas, era esse o foco também, fazer riquezas pro rei. As pessoas ganhavam dinheiro também, os oficiais ganhavam dinheiro nesse processo. Depois a gente vai para o capitalismo, que é o desenvolvimento que a gente tem no nível online, que é o hipercapitalismo, mas no caso do capitalismo ele basicamente é um sistema econômico que normalmente participa de democracias. Então, por exemplo, os Estados Unidos ele evoluiu para um capitalismo através somente da democracia sendo instaurada, na minha opinião. Então, eles quiseram sair do governo, do mercantilismo, entre aspas, do governo britânico, que obrigava eles a pagar impostos altos, coisas do tipo. Eles falaram, quer saber, eu não quero mais pagar esses impostos, não quero ficar mais assim, dominado por um país estrangeiro. Beleza, vocês não colonizaram, o povo era daí, mas a gente quer fazer nossa própria nação. E muitas colônias viraram
democracias e a, a, a democracia espalhar, né? Você ter o presidencialismo, coisa do tipo, espalhar, você não ter mais reis e monarquias, né? Veio principalmente em colônias que viraram democracias. A democracia, ela era o melhor método para a colônia, porque você dava uma noção de que não deveria ter um rei, um líder, que era eleito de forma por transmissão genética, né? Então, o pai que tem um filho, e o filho nem sempre vai ser uma pessoa justa. Então, por exemplo, eu estudei um pouco da história aprendi um pouco sobre a história britânica num curso sobre história bíblica, né? História, na verdade, Historical Theology, né? Que fala bastante sobre esse tema. E o professor que era acho que era Gerard Braid, escreveu um livro nesse tema também. Ele fala sobre essa questão da monarquia britânica, que, cara, era só merda, cara. Só tinha rei ruim. O rei James ali, que fez a Bíblia, rei James, foi um dos melhores ali, mas a maioria dos reis e rainhas ali eram horríveis. Então, você sair de uma monarquia para uma democracia, até em países que não foram colônias, né, na Europa, né, como a França foi na raça, né, os britânicos talvez não de forma não tão rebelde assim como a França, com uma guerra monstruosa, né, civil, de rebelião, né, de revolução. Assim, a Revolução Francesa para mim foi um genocídio da prática, né, com Robespierre e outros. Foi um massacre. Eu creio que a forma que a monarquia virou democracia na França foi uma forma ilegal e injusta. Porque muitas pessoas morreram no processo. Lavoisier morreu no processo, que não tinha nada a ver com o negócio. Os nobres morreram no processo, sendo que eles não criaram o Estado, não criaram a nobreza. E normalmente essas revoluções matam reis, né? Assim como na Rússia, a Revolução de Outubro, né? Ou de Setembro, não lembro. Mas esse tipo de revolução, na minha opinião, é injusta. Então tem transições entre formas de governo que são injustas também, na minha opinião. A britânica talvez foi a menos injusta, talvez. Não, virou uma monarquia parlamentarista, né? Que na prática é uma democracia. O rei não manda em nada. As pessoas são eleitas ali pelo povo, embora no parlamentarismo britânico é um monstro um pouco diferente da maioria. E aí você tem as constituições que foram criadas principalmente com base na Constituição dos Estados Unidos. Então, países que foram, principalmente na guerra da Revolução dos Estados Unidos, que pela Declaração de Independência foi considerada uma revolução justa, né? Eu concordo. Foi com base em princípios cristãos também que a Revolução dos Estados Unidos foi fundada. Então eu creio que foi justo, sim. Algumas revoluções foram justas, algumas a forma que foi feita foi injusta, na minha opinião. Então não é que se o povo da França queria acabar com reis, ok, mas precisava matar o rei, precisava fazer genocídios no processo, como foi a Revolução Francesa. Então tem formas que a revolução pode ser feita que são injustas. No caso da americana, na minha opinião, foi uma forma justa. E foi criada uma Constituição, que na minha opinião é a melhor Constituição que eu já li, junto com a de Cícero e a que é mais ou menos formada ali nas leis ali de Platão, que é um livro. E tem a Constituição de Ateniense, a Constituição dos espartanos, né, os Lacedemônios, que tem um livro sobre isso, mas que eu acho dos discípulos de Aristóteles, mas o ponto é que várias constituições foram feitas em colônias que tiveram revoluções com base na americana. Algumas constituições são ruins, e normalmente as constituições ruins são aquelas que são grandes, né? A do Brasil, que tem várias páginas, centenas de páginas. É uma aberração, abominável, porque você tem muitas contradições ali na Constituição brasileira. O que cria problemas, né? Porque aí você vai mudar coisas ali, mas como que você vai mudar tudo que é ruim? Então a Constituição americana, ela foi de fato a aula principal, né? A Lei Áurea com relação às constituições, a formação das constituições posteriores a elas em países que não foram colônias e nas colônias que viraram países, né?
o colonialismo teve uma reviravolta, né? A Austrália é um dos exemplos que uma colônia que não teve revolução. Eles estão bem assim. Eles estão felizes de ser parte da coroa britânica. Então, você vai falar com os australianos já, eles têm aquela mesma noção dos britânicos de valor da rainha, agora do rei, né? Porque a rainha morreu. Mas da coroa britânica em si, o monarca ainda é visto como um símbolo na coroa britânica e com relação à cultura britânica, né? Embora eu creio que tem direito de impostos que são alocados para eles, né? Mas o ponto é que na versão moderna de formação de governos, a tendência da democracia veio principalmente com colônias tendo revoluções. E, por lógica, as pessoas não queriam reis, porque só me lembrava mais do colonialismo, né? De que eles tinham que ter as ordens do rei, né? Tinham que obedecer às ordens de alguém. E, no fim, o parlamentarismo, no caso, nos britânicos, e a democracia como um todo, com o presidencialismo, né? Foi o que reinou, né? O ponto é que essa foi uma questão natural da ordem da sociedade, que veio principalmente talvez com ela também as revoluções econômicas que aconteceram, o PIB global aumentando de forma desproporcional, populações aumentando e coisa do tipo, e essas relações políticas de democracia se formando, a democracia se tornou a principal forma de governo. Não é a única forma de governo ainda, tem países que ainda são monarquias, não somente Zamunda, né, mas tô zoando aqui com o príncipe de Nova York, mas tem países que ainda são monarquias, mas normalmente eu criei pessoalmente com o primeiro tratado de Locke sobre o governo, e também até gerando por princípios bíblicos em crônicas que monarquias não dão certo, e não são uma forma de governo superior. Democracia é a forma de governo menos pior, não é que ela é boa, e o grande problema é oligarquias se formando numa democracia. Então, como eu disse, você tem princípios oligárquicos numa democracia que criam problemas, né? Então, o grande problema de uma democracia é quando ela é uma democracia só no papel. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo assim, esdrúxulo, só para fazer um ponto, né? Com o Império do Star Wars, né? Em que você tem, na verdade, no papel uma democracia. Nos quadrinhos isso fica muito claro, né? O Palpatine, ele criou no papel uma democracia nos pontos mais centrais de uma democracia como um todo, mas só no papel. E na inauguração do Império, ele falou ali de lado com Darth Vader que não era uma democracia, era um império mesmo, era um império no sentido de uma tirania, em que o Palpatine mandava em tudo. Tem até uma questão de fascismo no Império de Palpatine. Se você leu, por exemplo, o Imperial Handbook, que é um dos melhores livros aí com relação a Star Wars, você vai ver sobre e são livros canônicos, né? Você vai ver com relação ao Império, ele acabou com a liberdade de expressão, acabou com o jornalismo, a mídia, né? Se tornou uma mídia controlada pelo Estado. Todas as empresas elas foram nacionalizadas no geral, e as privadas elas tinham um contexto de, entre aspas, uma nacionalização escondida, né? Porque basicamente todas as empresas tinham que reportar a um órgão, esqueci o nome específico, mas tinha um órgão ali no Império que era o que você tinha que reportar. Todas as empresas de mineração, de produção de naves, de armas, coisa do tipo, tinham que reportar, que no fim, se elas não ficassem meio que como lacaios cães ali do Império, eles não lucravam o suficiente. Os Mandalorianos também, no contexto de Star Wars, também beneficiaram bastante do Império, da forma de governo deles. Então, no fim, o direito também foi o Estado de Direito foi destruído no Império, no Star Wars, em que você tinha não só leis justas, mas leis que violavam os princípios de moralidade da sociedade, básicos, né? Como, por exemplo, prisões sem o devido processo legal, violando no contexto de constituições a Quinta Emenda, por exemplo, americana, que permeia todas as constituições do mundo, praticamente.
A brasileira, por exemplo, também adiciona a questão do devido processo legal, que não foi respeitada recentemente, né? Mas enfim. Então, quando você não respeita o devido processo legal, você já tem uma abolição do Estado de Direito. Então, quando você abole a liberdade de expressão também, um livro do... esqueci o nome do cara. É um livro chamado On Liberty, do Stuart Mill. Ele fala sobre isso, né? Você abolir o devido processo legal e a liberdade de expressão, você acaba com o Estado de Direito e basicamente sua nação é uma tirania. Pode ser no papel que você quiser, mas é uma tirania. Então, você tem formas de... Assim, nenhuma democracia de fato foi uma democracia plenamente do que o termo significaria. Então, desde a de Clístenes, né? Como eu falei, não foi uma democracia de verdade. Nos padrões atuais, as dos padrões atuais não são em sentido de que você tem oligarquias ainda. Então, as pessoas são eleitas pelo povo, você tem um controle do povo maior sobre quem é eleito e tal, mas você ainda tem corrupção, você ainda tem hierarquias políticas que são criadas de forma interna, que no fim é mais uma noção de como não funciona. Por isso que no modelo teológico a gente fala que a teocracia é a única forma de governo que dá certo. Com um ser perfeito, no caso Deus governando, né? O resto das formas de governo são como se fosse um esparadrapo, não, um band-aid para não ter uma anarquia. Então, se tem uma forma de governo, pior de todas é quando não tem governo. Então, eu não creio que o anarquismo funciona em gênero e número grau. Eu creio que simplesmente não funciona. Não é assim que sociedades funcionam. Então, se você acha que o Estado tem que simplesmente deixar de existir, testa isso numa cidade e vamos ver se dá certo. Eu creio que não vai dar certo. E eu já brinquei num livro que eu escrevi um pouco tempo atrás, no princípio econômico, volume 3, que é uma história, na verdade, que ensina economia, e que tem uma cidade, um país, na verdade, que é um anárquico, e anarcocapitalista, só que na prática é uma plutocracia. Então, eu brinco ali que na verdade é um governo. É como se fosse um governo normal. Então, o anarquismo, na verdade, não funciona na prática. Se você discorda de mim, crie seu anarcocapitalismo, e aí, se der certo em uns 30 anos de governo, e depois, aí eu vou dizer que eu estava errado. Que funciona, na verdade, mas não funciona. Era isso, até o próximo episódio.